Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, vocês viram aí que a Netflix acabou de lançar Elise, Sombras de uma Mulher. Lembrando que esse é um filme ficcional, né? Mas que, assim como Tropa de Elite, tem muita coisa ali que a gente sabe que é verdade, né? Só que o que acontece? Em 2021, eu já tinha assistido o Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Que lá é um documentário mesmo, né? Que eles fizeram. E aquele documentário é bem interessante, porque a gente ouve o lado da Elise, né? Isso nunca vai tirar a responsabilidade do que ela fez. Mas a gente entende que dentro de abusos físicos e psicológicos, você acaba abrindo uma caixa de Pandora, digamos, né? Ou a pessoa passa a explodir por conta disso. Mas isso não justifica o que ela fez, sabe por quê? A primeira mulher do Matsunaga passou pela mesma coisa que ela, digamos assim, né? Porque ela também foi traída, por quê? Porque ela já tinha uma filha e ele, no caso, estava traindo a que na época era a atual esposa com a Elise. Então, eu não sei por que as pessoas pensam que as pessoas vão mudar por conta dela. Ninguém muda, gente. Ninguém muda. Ninguém vai mudar por você e nem por ninguém. Pessoas sem caráter vão ser sempre pessoas sem caráter. Infelizmente, o Matsunaga, ele não tinha caráter, porque ele vivia traindo as esposas. Então, não sei qual que foi a inocência da Elise de acreditar que com ela seria diferente. O cara já é um traidor, não vai mudar. Caráter não se muda, você não nasce com ele. Ele é moldado durante sua vida, né? E você faz as escolhas em cima disso. Então, se ele fazia isso, ele não ia mudar, entendeu? O caráter não se muda, entendeu? Então, assim, não sei qual que foi a inocência dela achando que se casando com ele ia parar de frequentar o que ele frequentava e fazer o que ele fazia. Se ele traiu a primeira, com certeza ele trairia a segunda, trairia a terceira e assim por diante. Não ia ter jeito essa relação, né? Só que o que acontece? Aí estava o que ela deveria ter feito. Assim como a primeira esposa, se separa, cada um vai pro seu lado e pronto, acabou. Então ela escolheu o caminho dela, entendeu? Embora a gente entenda que ele tenha muito terror psicológico, digamos, né? Mas provavelmente a primeira esposa também passou por isso. Então ela tinha uma escolha, ela ainda tinha uma escolha. E ela resolveu ir pelo lado da raiva, né? Bom, bora lá. Era Elise Araújo Matsunaga, né? Ela nasceu no Paraná, para quem não assistiu, vamos fazer um resuminho aí, né? Ela nasceu no Paraná, ela teve uma infância descrita como difícil. E ela cresceu em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, e posteriormente deixou a cidade e acabou indo aí para São Paulo, né? E o que acontece? Se eu não me engano, no primeiro documentário, em 2021, eu me lembro, que já faz um tempinho que eu assisti, mas pelo que eu me lembro, ela não gostava de dizer que ela era garota de programa, sabe? Isso deixou a entender, mas ela não gostava. O que aconteceu já no filme agora, já mostra realmente isso. Não sei se talvez agora ela pensou, deixe que faça, né? Mas, se eu não me engano, ela não gostava muito dessa coisa de dizer que ela era garota de programa, né? Então, ela se mudou aí para São Paulo. Foi nesse período que ela conheceu o Matsunaga, que agora, nesse filme agora, ele conta melhor a história do que no documentário, acredito eu, né? Então a Netflix aborda justamente essa trajetória no documentário de 2021, mostrando que a história de Elise não começa com um crime. Então a produção volta à infância dela, mas não como esse voltou agora, tá? Até porque nesse daí aparece ela dizendo que era abusada pelo padrasto. E, se eu não me engano, ela conta isso daí no documentário também. Aparece ela contando... No filme de agora, aparece ela contando, acho que para... Não sei se é prima, mas é algum parente ali do Matsunaga, né? Então, ela tá contando dos abusos que ela sofreu, né? Então, realmente, ela foi abusada, né? Então, isso é a parte ruim, porque traumas só causam mais traumas. E depois o relacionamento dela com o Marcos não foi dos melhores. Então, isso só veio a piorar a situação, né? Mas ela aí também tinha dinheiro suficiente para ir buscar uma terapia, né? Para procurar profissionais, né? Que a ajudassem, né? Porque até tanto no primeiro que conta como nesse agora, ele chamava ela de paranoica, né? Porque ela dizia que ele estava traindo ela e tudo mais, né?
o relacionamento. Marcos era mais velho, né? Ele era empresário, tinha uma condição financeira. O cara ganhava milhões por mês, né? Não sei se era 2,5 milhões, alguma coisa que eles falam assim, né? Ele tinha uma condição financeira bastante confortável, né? Então, os dois começam um relacionamento, posteriormente se casam. Foi tudo muito rápido, na verdade, né? Eles tiveram a filha Helena, né? Que agora, nessa parte, diz que eles tiveram aí dificuldades para conseguir ter a criança, né? E por fora o casal aparentava ter uma vida extremamente confortável. Apartamentos de luxo, viagens, restaurantes e uma rotina de alto padrão, né? Que realmente eles tinham, né? Porque, pelo que conta agora nesse, né? Ele, antes de se casar aí com ela já estava morando num apartamento de luxo. Então, segundo os relatos, o relacionamento era bastante conturbado. Que é o que a gente acredita que realmente seja, né? Porque... o que dá a entender que foi o relacionamento que fez com que tudo isso acontecesse, né? A briga ali que os dois tinham, né? Então, como eu falo pra você, ela já foi tão ingênua de acreditar que o cara não faria o que ele já fez com a primeira esposa, porque ele não faria com ela, não tem sentido, entendeu? Então, ela foi muito ingênua de acreditar, não, comigo será diferente. E, infelizmente, não foi, né? Então, ela acabou descobrindo aí, se eu não me engano, até no primeiro documentário, uma das falas dela que me deixa um pouco assustada. E assim, talvez ela tenha... A gente sabe que a psicopatia, ela é uma patologia, né? Ou seja, você nasce um psicopata. O que vai desenvolver a sua psicopatia ou não é o ambiente em que você vive. Então, ela já veio de traumas. Então, para ela desenvolver isso, era muito fácil, né? E uma das coisas que eu penso que realmente, cara, ela é uma psicopata. Se ela passasse por outro relacionamento que acontecesse a mesma coisa, ela faria de novo. Por quê? Porque quando ela descobriu, ela colocou um detetive atrás do Marcos e esse detetive trouxe fotos. O que ela viu nas fotos não foi ela sendo traída, foi ele levou ela no meu restaurante favorito. Tipo assim, não foi o fato de estar traindo, foi de ter levado no restaurante favorito dela, entendeu? Então você sente traços aí que não é de uma pessoa que... Ai, não, eu fui traída e estou sofrendo por isso. Não, ele levou ela no meu restaurante favorito, ele não podia ter feito isso, entendeu? Então você vê os traços da psicopatia dela aí, né? Então ela descobriu aí a infidelidade do Marcos, né? Ela descobriu que ele mantinha relação com outras mulheres por meio do aplicativo que ela mesma foi encontrada, né? E aqui começa aí uma das partes mais controversas da história, né? Então, ela descobriu que ele tinha uma amante. A investigação e o julgamento mostraram que o relacionamento estava passando por uma crise profunda, porque aí que ela começou a desconfiar mais ainda dele. Daí ele falava que ia viajar a negócios e ela não acreditava mais nisso, porque isso acontecia com ela. Enquanto ela estava com ela, ele estava falando com a mulher, dizendo que estava numa reunião. Então, tudo isso na cabeça dela, né? Já estava funcionando, que ela tinha certeza, né? A Elise afirmou posteriormente que se sentiu humilhada e que o Marcos pretendia deixá-la. Isso eu acredito mesmo. E talvez assim, ela fala que o pai dela já abandonou ela, né? E daí a mãe se casou com outro homem e foi esse homem que passou a abusar dela. Então, assim, ela já trouxe um trauma, né? De ter sido deixada pelo pai. E daí o que acontece? Ela não queria que o Marcos fizesse a mesma coisa e deixasse ela com a filha. E aí foi a escolha errada que ela fez, né? Porque ela podia ter... Tudo bem, vou fazer alguma coisa da minha vida, vou ficar com a minha filha, vou me tratar psicologicamente. Porque ela tinha condições para isso, né? Mas ela não o fez. Então, ela já veio desse trauma, então a gente consegue entender realmente... que o que ela não queria é que ele deixasse para que acontecesse o mesmo trauma que ela carregou. Ela não queria que esse trauma fosse carregado pela filha. Então, ela queria que o pai estivesse ali junto, né? Também apresentou uma versão segundo a qual havia sofrido violência psicológica. Eu não duvido nada, tá? Obviamente, a gente só tem a versão dela aí dos fatos, mas eu não duvido nada. Pelo pouco que a gente sabe do Marcos Matsunaga, só pelo fato dele trair as esposas, já para ele fazer violência psicológica com ela, não é dois toques, né? E que ela temia perder a filha e a estabilidade financeira. Então,
com toda certeza ele ameaçava ela, porque daí o dinheiro era dele, entendeu? Então ele dizia que tinha os melhores advogados, que ela não ia mais ver a filha e que, ixi, olha, muita coisa ele pode ter falado ali pra ela, né? Então, assim, é importante entender que essas alegações são feitas por ela, né? Mas eu, sinceramente, não duvido. Isso eu não duvido. De todo o terrorismo psicológico que ela fala, eu não duvido de nada. Isso não justifica o que ela fez, mas eu não duvido que ela tenha passado, tenha comido pão que o diabo amassou na mão desse homem, né? Então, na noite do dia 19 de maio de 2012, eles estavam aí no apartamento do casal, né? Houve uma discussão, e eu não duvido que a discussão tenha feito exatamente como eles recriaram ali, né? Então, em um determinado momento, ele se pegou uma arma e atirou na cabeça dele. E, no que conta ali, ele teria dito pra ela, ai, duvido que você faça isso, você não tem coragem. Então, tipo assim, ele só despertou, né? Mas só que ele não acreditava que ela realmente teria coragem de fazer, e ela fez, né? Bom, ele morreu aí em decorrência do disparo, né? E o que aconteceu depois, que é a parte mais chocante aí do caso, né? Porque ela fez o que fez aí, distribuiu o corpo dele em malas, né? E ela utilizou ainda, gente, uma faca de cozinha, daquelas... faca de açougueiro, tipo assim, né? Pra separar aí as partes, né? E, olha só, a perícia depois chegou a perguntar pra ela quais os produtos que ela tinha usado, porque ela limpou tão bem o apartamento que eles acharam poucos vestígios do sangue do Marcos no apartamento, né? Posteriormente, ela saiu do apartamento transportando essas malas. Foi isso que ligou o Marcos ter sido filmado entrando no apartamento. Depois ele desapareceu, mas ele nunca saiu do apartamento. E aí, eles levando todas essas malas com um peso que estava fora do comum, né? Então, as câmeras de segurança do prédio acabaram sendo fundamentais aí para a investigação, né? E o caso ganhou uma enorme repercussão nacional justamente pela combinação do assassinato, da divisão ali das partes do corpo, da ocultação do cadáver, do relacionamento extraconjugal, do dinheiro, seguro de vida e a disputa envolvendo a filha do casal, né? E como que a polícia descobriu, né? Porque no começo ninguém desconfiava dela, né? Até entenderem que ele só entrou no apartamento e nunca mais saiu, né? A investigação começou depois que Marcos desapareceu. Ela até acessou o computador dele, porque ela tinha senha, né? Então, foi aí que ela descobriu os relacionamentos extraconjugais dele, né? Então, ela pegou e mandou e-mails para parentes dizendo que... para parentes, para o pessoal da empresa, dizendo que ele ia precisar viajar e não sei o quê. E só que nisso daí ele já, né, já não estava mais vivo, né? Então, ela enviou esses e-mails aí para tentar despistar ali a polícia, né? Mas as imagens das câmeras de segurança e outros elementos começaram a apontar para Elise. Então, ela acabou confessando aí o crime, porque como que um homem entra no apartamento e não sai? Ela sai com malas carregadas, né? Então, o Tribunal de Justiça registra oficialmente que o assassinato ocorreu em maio de 2012, que Elise foi posteriormente julgada pelo Tribunal do Júri, né? A parte muito importante aí do julgamento é que eles dizem aí que ela foi condenada simplesmente por tirar a vida do marido, mas ela foi julgada por homicídio qualificado e destruição e ocultação do cadáver, né? Então, o julgamento durou aí 7 dias. E em 2016, ela foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão. A decisão dos jurados reconheceu uma das qualificadoras relacionadas ao homicídio e também a destruição e a ocultação do cadáver, né? Posteriormente, a pena foi reduzida em recurso, né? E o que acontece? Uma das coisas que ligou... Primeiro que ela confessou, na verdade, né? Como ela confessou, ficou mais fácil ir para a polícia. Só que também o que acontece? Ela disse onde tinha deixado aí as malas, né? E eles perceberam que os mesmos sacos que ela tinha em casa, nos lixos, eram os mesmos ziplocs que estavam aí as partes do corpo. Então, mais uma das... Além dela ter confessado, tinham provas de que ela realmente havia feito, né? A acusação sustentava que ela havia planejado. Eu não acredito que ela tenha planejado, senão se ela tivesse planejado, ela poderia ter feito o crime perfeito, mas ela não planejou. Não acredito que ela tenha planejado realmente, né? Então, entre os elementos discutidos aí, estava a possibilidade de que ela tivesse cometido o crime
pela motivação da traição, né? E pelo desejo de manter a estrutura financeira e por questões relacionadas à filha e o patrimônio. Mas eu realmente não acredito. Eu acredito que foi momentâneo mesmo. Tipo assim, ela já estava com raiva, ele duvidou que ela teria coragem, então ela só fez, né? A própria justiça, quando decidiu que ela iria a júri, registrou esses elementos como indícios que deveriam ser avaliados pelo conselho de sentença, né? De que ela havia planejado. Mas eu não acredito que ela tenha planejado. E não como fatos previamente considerados definitivamente comprovados. Então, o que acontece? No documentário de 2021, Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, né? Então, a série documental tem 4 episódios, né? E existe uma característica aí bem interessante, que ela fala diretamente diante das câmeras, né? E foi a primeira grande entrevista dela sobre o caso, depois da condenação. E a produção também ouviu familiares, que aparece aí a tia dela, no caso, né? E ela conta que ela não tinha uma relação boa com a mãe, que a mãe mesmo... Imagina, a menina foi abusada dos 12 aos 15 anos. Conta pra mãe, e a mãe diz que a filha tá querendo destruir o relacionamento dela. Que tipo de mãe que é essa? Então, ela não tinha uma relação boa com a mãe, mas tinha uma relação boa com a tia dela, né? Pessoas próximas ali ao casal, né? Jornalistas, advogados, peritos e pessoas envolvidas na investigação foram as que deram entrevistas aí para o documentário que saiu em 2021, né? Então, a Netflix descreveu aí oficialmente a produção como uma série documental dos 4 episódios que revisita desde a infância até o relacionamento com o Marcos e o julgamento, né? O que acabou de sair agora em 2026 é um filme ficcional, né? Inspirado no caso, não um novo documentário. Só que o que acontece? Assim como eu disse, em Tropa de Elite também eles dizem... tudo o que vocês estão vendo aqui, se você acha que condiz com a realidade, é uma mera coincidência. É tipo isso daí, porque ele realmente conta... Algumas coisas ali, com certeza, são mais dramatizadas para poder, né, dar ênfase aí ao filme, né? Mas, olha, quase 100% de certeza que tudo aquilo que tem ali é verdade, né? Então, em 2021, saiu o documentário desses 4 episódios. E agora a gente tem um filme, né? A Elise passou aproximadamente 10 anos presa, porque você tem que cumprir pelo menos 50% da pena, né? Se ela pegou 19, ela passou 10 anos aí presa, né? Então, em 30 de maio de 2022, ela conseguiu o livramento condicional. E aqui existe uma diferença bem importante, que ela não foi absolvida, nem teve a pena anulada. Ela passou a cumprir o restante da pena em liberdade, né? Submetida às condições do livramento condicional, né? E o CNJ explica que o livramento condicional permite ao condenado cumprir a punição em liberdade até a extinção da pena, desde que cumpra determinadas condições, né? Então, o que ela fez depois de sair da prisão? Se eu não me engano, foi no documentário de 2021 aí que ela comprou um apartamento, se eu não me engano, provavelmente com o dinheiro que ela ganhou do documentário, né? Ela tinha conseguido comprar um apartamento aí em São Paulo. E depois ela saiu de Tremembé, alguns relatos aí que ela havia trabalhado como motorista de aplicativo, né? Não duvido também, ela passou a usar o nome de solteira, né? E mais recentemente, reportagens de 2026 afirmam que ela passou a atuar como empresária no segmento de pet. Então ela evita aparições públicas, né? Não só ela, assim como a Richthofen, o Nardoni, todos eles, né? Evitam aparições públicas e mantêm uma vida bastante reservada, né? E, assim, a parte ruim aí, né? É que uma filha cresceu sem o pai e sem a mãe. Ela foi criada pelos avós, né? Pelos avós paternos, né? Então, segundo reportagens recentes de 2026, ela tá com 16 anos agora, a filha deles, né? Ela mantém uma relação distante da mãe, até porque tem restrições judiciais, né? Então, ela nem pode chegar perto, né? E isso produz uma consequência muito interessante para entender o caso, porque a Elise cumpriu uma parte da pena pelo assassinato do marido, mas as consequências familiares continuam décadas depois, porque ela não pôde nem ver a filha crescer, não pôde ver a filha, né? Então assim, para a filha ainda o crime não terminou quando o julgamento acabou, né? O apartamento onde Marcos foi assassinado também virou uma espécie de símbolo do caso, então é um imóvel de luxo localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo, né? E o imóvel aparece novamente no filme em 2026 e, segundo informações recentes, apesar de todo
tempo transcorrido, ou seja, de todo o tempo passado, o apartamento não voltou a ser habitado normalmente desde o crime. E olha uma coisa interessante. Eu estava assistindo a esses dias algumas coisas ali de mundo espiritual sobre o Marcos Matsunaga, principalmente porque agora saiu, né, o filme dela. Algumas pessoas dizem que seria meio que um karma que os dois têm, já de vidas passadas. Então, eles vão se encontrar ainda no futuro e provavelmente mais uma tragédia aconteça, né? E diz que ele ficou com tanta raiva que ele não foi para a luz. Ou seja, provavelmente ninguém já nem mora nesse apartamento, porque esse apartamento pode ser assombrado por ele, muito provavelmente. Porque diz que ele ficou com tanta raiva dela que ele não conseguiu aceitar que ele estava morto, né? Isso são os que dizem aí leitores espirituais, né? Dizem que ele tem tanta raiva que ele não quis deixar. Então, provavelmente, esse apartamento ainda seja assombrado. E também, quem queria morar num apartamento onde uma pessoa foi, né? Ali foi muito brutal, né? Então, é curioso porque o local representava o luxo e a vida confortável do casal, né? E acabou permanentemente associado ao crime, né? Existem 3 narrativas diferentes sobre a Elise. A narrativa da acusação, né? Que ela teria sido motivada por ciúme, vingança, interesse financeiro, medo de perder a posição social e o desejo de manter a filha e o patrimônio. Eu, sinceramente, não acredito nisso. A narrativa, né? Que ela teria sido uma mulher emocionalmente fragilizada por traições, humilhações, problemas no relacionamento, medo de perder o marido, medo de perder a filha e uma relação de dependência emocional e financeira. Todas essas, com certeza, foi o que ela passou, né? E a própria versão dela mesmo, né? Que no documentário de 2021, ela apresenta a sua própria versão, né? É justamente por isso que o documentário é tão interessante, né? Ela não é simplesmente Elise matou o Marcos e fim, né? Então ele mostra como ela enxergava a própria história, né? Mas isso não significa que devemos aceitar a versão dela automaticamente. Mas eu, sinceramente, acredito em muita coisa do que ela fala ali. Ela pode ter inventado alguma coisa, mas, assim, a gente sabia. Assim, as pessoas ao redor ali, né? Dizem que os pais dele não gostavam dela, então aí já tem um problema. Não sei se eles descobriram ou não que ela era realmente uma garota de programa e que, sabe, muitos julgamentos aconteceram ali sobre a Elise por conta de onde ela veio, entendeu? Ela ter se casado com um homem que tinha tanto dinheiro, então envolveu muita coisa ali, né? Então, e pelo fato dela ter sido traída e de tudo que aconteceu, eu não duvido nada que ela tenha passado por terror psicológico, que ele tenha dito que tinha bons advogados, que ela ia perder a filha, que, assim, ele pode ter dito, eu te coloquei aqui, eu posso te tirar de volta, entendeu? Ele pode ter dito muita coisa pra ela, e eu acredito que ela realmente tenha passado por todo esse terror psicológico, entendeu? Então, toda essa parte eu acredito nela, entendeu? Não defendo o fato do que ela fez. Como eu falei, como a primeira esposa, ela deveria ter feito isso. Olha, beleza, se separa, paga a pensão, eu vou me virar e pronto, acabou, entendeu? Tava resolvido, né? Bom, o caso da Elise aí, né, é um exemplo interessante, né, de como a gente pode mudar a percepção que temos de um criminoso, né, porque ela não vai deixar de ser uma criminosa, né, contando a história dela, mas a gente passa a entender e passa a enxergar ela como uma pessoa, né, assim, ela veio de traumas pesados, né, então, assim, tudo isso foi corroborando para que algo ruim acontecesse, entendeu? Eu falo justamente, ela tinha uma escolha, mas talvez tudo o que ela passou tenha feito ela, assim, violência só gera mais violência, né? Então, vamos aí, ó. A infância dela, então, ela cresceu em Chopinzinho, no Paraná, né? A vida adulta foi para São Paulo. Antes de 2012, foi quando ela conheceu o Matsunaga, né? Em 2012 ainda, olha como foi tão rápido. Antes de 2012, ela conheceu ele. Em 2012, ela se casou. Em 2012, ela teve a filha. Em 2012, aconteceu a morte do Marcos. Em 2012, ela foi presa. Em 2016, ela foi condenada. Em 2021, lançaram um documentário. Em 2022, ela obtém o livramento condicional. Em 2023, surge aí o
a polêmica envolvendo que ela estava usando o documento, no caso de solteira, para poder conseguir trabalho e não ser reconhecida, né? Em 2026, novas informações sobre a sua vida discreta aí, sobre atuação no setor de pet, né? E em 2026, lança-se o filme Elise Sombras de uma Mulher, né? Então, a condenação de 2016 e os crimes pelos quais ela foi julgada constam aí nos registros do próprio TJSP, né? Então, assim, foi uma trajetória muito rápida, né? Digamos assim, de um pouquinho antes de 2012 ela conheceu, já em 2012 aconteceu tudo aquilo de casamento, de nascimento da filha, de ele perder a vida, dela ser presa, né? Por ter tirado a vida dele. E em 2016 já foi condenada, em 2021 fizeram o documentário, né? Em 2022 ela já estava solta. E em 2026 voltamos aí com um novo filme sobre ela, né? Assim, para quem gosta de true crime, né? É bem interessante assistir os dois, né? Até porque a parte que eu gosto do true crime é realmente de entender a mente humana, né? Assim, o porquê essa mulher fez isso, assim, não tinha uma razão, ou não uma razão, mas assim, eu gosto de entender como a mente funciona, entendeu? Como a mente humana funciona, sabe? Então, assim, ela tinha uma escolha, mas ela não fez essa escolha muito provavelmente baseada nos traumas que ela teve, né? Mas ela ainda tinha a escolha de conseguir tratar esses traumas. Então, assim, é muita coisa envolvida ali, sabe? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, ficou bem longo, mas conta aí praticamente sobre os dois, né? O documentário e o filme, então tá meio que completinho, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.